Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um projeto, o Pode Isso, com o Edson Castro, e vamos contar aqui, claro, histórias importantes de empresários amapaenses. Pessoas que geram emprego, geram renda e são muito fundamentais para a economia local, pagam impostos para o Estado, por exemplo. E olha, imagine que você tem um sonho de montar um pequeno negócio, você que gosta de empreender. Agora imagine também duas pessoas com o mesmo sonho. É isso mesmo, a gente está recebendo aqui hoje um casal maravilhoso, Helder Freitas. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Edson. Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes, né, em estar participando desse projeto e contar aqui a nossa história de empreendedores, de sonhadores, né? Contar um pouco para as pessoas que há possibilidade, sim, de ter uma evolução, de gerar emprego, de fazer um legado para a população e também transformar vidas, né? Isso é legal, Maravilha. muito legal. Deise Santos, bem-vindo ao nosso projeto Pode Isso com Edson Castro. Obrigada, é uma honra para a gente estar aqui, falar um pouquinho da nossa história aí, para as pessoas realmente tomar coragem, né, daquilo que está no papel, às vezes guardadinho, Isso. dar a cara a tapa e com força e coragem seguir em frente. Agora, pessoal, olha só, o Helder, ele é mineiro, Sim, né? sim, E a sim. Deise, paranaense. Paranaense. Como é que um mineiro e o paranaense se encontraram e com esse sonho em comum, hein? Eu vim pro Tocantins em 2005, né? E aí comecei a fazer faculdade de engenharia em 2008. A Deise já estava terminando o curso e lá a gente trocou uns olhares ali. E foi até uma história um pouco demorada. Foi um ano aqui no Caqueado para tentar convencer a paranaense aí. Rolou uma amizade muito forte no início, de um tempo aí, de um ano, até de fato a gente, o olhinho brilhar e falar é isso. E aí, como eu trabalhava na construção, fui para trabalhar na construção no Tocantins. E lá eu fiquei uma temporada lá. E a Eu gente se deconstruía conheceu. pontes no Tocantins. Ferrovia, eu trabalhei na Ferrovia Norte-Sul. Olha só. Então a gente construía pontes, a ferrovia de fato, né? Gerando negócios e crescimento, né? Porque a interligação é muito importante do norte com o sul do país. E como é que Macapá, o Amapá, entrou assim na história de vocês dois? Construção civil. Construção civil. Em 2012, eu tive a oportunidade de vir trabalhar numa empresa aqui em Macapá. Antes de ter o aeroporto grande, foi feita uma ampliação, uma sala de embarque e desembarque. E já era um projeto que chama-se MOP, Módulo Operacional Provisório. E aí eu vim e fiquei 8 meses, construímos em 8 meses aqui. A Deise teve a oportunidade de vir aqui também. Conhecer Conhecer a cidade. E aí eu ia te contar que fomos embora, rodamos, né? São Luís, Santarém. A gente não imaginava Não voltar. imaginava. E em 2017, Vocês voltaram? aí a empresa falou, olha, o Helder já trabalhou em Macapá, temos uma obra lá. E quando falaram pra gente qual era a obra, que é o Hospital Universitário, aí eu fiquei muito empolgado, cara, um legado, Uma obra uma gigantesca, obra gigantesca, muito importante, né? Que eu estive em 2012, eu vi um pouco da realidade aqui, e aí um hospital universitário grande, né, para o estado ia ser muito importante. Na hora nós A vamos. importância da construção é essa, né? O que ela impacta na vida de uma sociedade. Eu acho que isso que fez a gente rodar as cidades, assim, não é só você construir por construir, é o impacto que aquilo vai gerar numa comunidade como um todo, né? Ainda mais tratando do hospital universitário, né, que tem uma importância significativa, né? Quando se fala em Muito. saúde pública, Sim. para o Amapá e, de certo modo, também para as ilhas paraenses aqui, né? Não, é muito importante. Nós entendemos a necessidade, abraçamos a causa e viemos de Malicuia, a nossa filha recém-nascida, com 6 meses, né, a mais velha. Viemos para cá, fomos bem acolhidos, a população, as pessoas, todo mundo estava empenhado em querer construir algo diferente. E aí nós fomos em 2017, né, que chegamos aqui. Isso, 2017. a gente trabalhou até 2018, 2018. já /19 ali. Até então aí estava só sendo
funcionário. Mas CLT. CLT. Mas com sonho na cabeça A de gente montar um sempre negócio ficava próprio. pesquisando algo, né? Aquele negócio, porque eu desde criança, eu já vendi picolé, já engraxei sapato, já fui feirante. Eu sempre gostava de estar ali fazendo na minha terra chama dessa gambira, né? Fazendo essa troca aí. A veia empreendedora já A veia estava. empreendedor já estava. E aqui em Macapá, em 2018 nós resolvemos se desligar da empresa para poder viver um pouco mais a família, porque a gente estava muito, muito ligado ali. O hospital foi muito importante, obviamente, né, para isso. E aí nós fomos para Minas, de férias. Aí quando voltou, nós descemos ali no aeroporto, parei o carro, e aí, por Deus do céu, eu parei o carro e falei assim, Deise, e se a gente montar alguma coisa aqui em Macapá? Olha só. Porque a gente já tinha pedido para sair da empresa, então tinha que ir embora, né? Só que eu já estava com aluguel pago de junho até janeiro de 2019. Eu sempre gostei de negociar, falei com o dono do apartamento, falei, se você me dá um desconto, eu pago 6 meses adiantado. Tá. E aí a Deise falou assim, mas o quê? Eu falei, não sei, nada voltado para a construção. Eu falei, você lembra daquele bolo que a gente comia lá em Palmas? Peraí, esse momento aqui, pessoal, olha só. Vocês estão vendo aí, acho que passar nas câmeras aqui, esse aqui é um produto, né, que é trabalhado hoje no empreendimento dos dois, que é o bolo serrado. Uhum. Sim, ele continua. Então vocês pensaram no bolo eu serrado? Eu pensei no bolo porque nós consumimos esse pouco bolo vai rolar um lá. cafezinho, viu? Com certeza. Eu vou falar assim, o melhor bolo do Amapá, quiçá do Brasil. A gente é convicto disso, viu? E eu já provei alguns, delicioso bom, cara. mesmo. A gente pegou e parou o carro, aí entrei no site, Bolos do Cerrado, Palmas. Liguei no número que tinha, porque eu não sabia que era um modelo de franquia. Eu falei, cadê? Vamos ligar lá, vai que a dona lá, o dono, quer fazer uma parceria, montar aqui com a gente e tal. A gente, de repente, vai pra lá, aprende, faz algum tipo de sociedade, não sei. Não tinha conhecimento, né, que era franquia. Quem me atende? O dono da franquia. Lá no Goiás. Lá no Goiás. Eu falei, mas rapaz, ele falou, não. Eu falo que foi sorte, porque a probabilidade de ter na internet o número de telefone do dono de uma franquia é quase zero, né? Você vai passando por processos até chegar. Isso. Aí pegou, ele falou, eu falei com ele assim, Helder aqui e tal. Ele, sou o Gustavo. Aí ele falou assim, eu já queria entrar no mercado do Amapá, já teve uma pessoa que procurou, só que aí ela foi para Santarém e tal. Aí eu falei assim, Gustavo, como que funciona? É assim, tá. Eu quero. Olha que maravilha. Nós tínhamos recebido um acerto, estava com um valor ali guardado. Eu quero. Aí ele, mas você não sabe nem o que é ainda. Eu falei assim, mas eu senti uma energia e eu quero. Eu do lado do carro desesperado. E a Deise do meu lado. Ele fechando o negócio já de primeira. Ele fechando o negócio na primeira ligação com a primeira pessoa que atendeu. Tipo, eu quero e eu... Como assim? Vai rolar assim, né? Você sabe, nem uma reunião direito, interna aqui, não? Bolo, né? Falei, com quem? Quem vai fazer? Tipo, eu e você. Coragem, né? Tem que ter coragem. Mas aí me veio algo que é familiar. O que foi isso? A Deise é filha única. E os pais dela sempre foram chefe de cozinha, mestre doceiros. E trabalhavam para a mesma família em São Paulo há mais de 20 anos. Governantes, uma história bem bonita também. Daí é outro podcast. Outro podcast. E aí, na minha cabeça, só vinha família, tentar... Eu falei, eu vou convidar meu sogro e minha sogra. Na hora que eu falei, eu quero, foi a primeira coisa que veio, né? Eu falei, cara, vamos lá. Eu já falei com um cara que eu quero, ele falou que vai me mandar a documentação. A Deise, sim, tu não sabe nem fritar um ovo ainda. Eu aprendo. Porque a minha família teve restaurantes por muitos anos, né? A gente vem dessa área de alimentos, apesar de eu ter formado em engenharia, ser o outro lado da família, assim. Mas já tinha, assim, uma experiência na cabeça, mas não eu pegar, montar uma empresa e sair fazendo, né? Eu, do lado, desesperada. Aí, quando ele veio a ideia de trazer meus pais, na hora eu falei assim... Você tá mais louco ainda, porque meus pais trabalhando há quase 30 anos em São Paulo. Eu falei assim, você acha que você vai ligar e falar, venham, e eles vão falar, tamo indo?
Mas foi assim que aconteceu. Aí pensei, desliguei o telefone, liguei pro meu sogro, falei assim, Albert, acabei de conversar com o Gustavo aqui, dono de uma franquia, um modelo de franquia chama Bolo Cerrado, que tem lá em Palmas. Tem uma aqui em Mauá. Falei, pois é, nós estamos pensando em investir aqui em Macapá, em ficar por aqui e tal. Só que para isso acontecer, o senhor e a dona Lourdes teria que vir. E ele, na hora? Tá bom, colega, nós vamos. Ela falou, rapaz, eu tava esperando um não. Pra poder virar pra outra coisa. As pernas começaram a tremer. Aí veio o peso, falei, meu Deus, aí aceitou. Falei, e agora? Falei, tá bom, você aceitou, tá. Passou uns dias, pode isso, Edson, sair da massa de concreto pra massa de bolo. Pode isso, Edson. Foi isso Ele que aceitou. aconteceu. Que história, viu? Olha? Aceitou, aí veio, mas tudo por enquanto é as flores, né? Aí, meu amigo, quando eles vieram, aí veio bateu a ansiedade e o desespero. Por quê? Nós éramos responsáveis na construção por mais de 350 pessoas, né? Entrevistamos mais de 800 pessoas, porém, pedreiro, carpinteiro, armador, pintor, eletricista, e nunca um boleiro, um confeiteiro. Essa era a minha pergunta. Qual foi o principal desafio de vocês dois, né, nesse momento de começar um negócio que vocês não tinham conhecimento ainda, né? Na verdade, no iniciozinho, assim, a partir do momento que ele aceitou, a gente sempre focava para engenharia, em deixar a estrutura pronta, a fábrica bem montada, equipamentos colocados ali. E a gente só pensava, eu, ele e meu pai e minha mãe. Tipo assim, a gente não pensava muito, não deu aquele start de gerar renda para, né, outras famílias e, enfim, funcionários, não passava na cabeça. Sim, a gente ainda estava muito voltado à engenharia. Porque eu pensava assim, eu falei, não, a gente já tem expertise da construção, vou deixar essa loja muito bonita, muito organizada, a fábrica e tal. E aí tava faltando assim, tá, e quem é que vai tocar o barco? Quem é que vai fazer? Meu sogro e minha sogra estavam aqui. E para nós ainda foi um pouco difícil, porque era -1. A gente não conhecia ninguém aqui, só o pessoal de obra. Eu digo, geralmente, quando você vai inaugurar um negócio seu, vem a família toda, né? Como é que vem? Já começa ali, você sabe que pelo menos umas 15 pessoas está garantido, né? Que vem ali... É um outro mercado, né? e trabalhar com alimentos é algo assim que requer um cuidado bem especial, né? Bem especial. E como é que foi essa fase de começar a fabricar o produto mesmo, assim? Cara, para ser empreendedor, a gente aprendeu na pele que não é fácil, né? Independente do lugar ou do ramo, né? Tudo que você se empenha em fazer, tem que tentar fazer o melhor possível. Isso. E no começo foi muito árduo para nós. Eu peço desculpa se a gente emocionar um pouco, porque a história move as pessoas, né? Foi um pouco complicado porque a gente tinha uma reserva e essa reserva foi minando. E o tempo de inaugurar foi postergando pela questão de logística, equipamento e tal. E aí chegou um momento que a gente já estava ou come o trigo, que comprou para fazer o bolo, ou inaugurava. E o Gustavo, eu gosto muito de falar do Gustavo porque ele foi muito importante. É uma pessoa, ele e a Cida, um casal também. Só voltar um pouquinho, o Gustavo, para criar Bolos do Cerrado, ele quebrou 13 vezes, ele tentou 13 vezes a marca até chegar na Bolos do Cerrado. E é um modelo de negócio de bolos caseiros, não depende de nada de vir do Goiás, é tudo feito aqui. Então esse foi o desafio, entender essa logística para mim e para a Deise, que a gente entendia de construção. Entender de onde buscar a macaxeira, onde buscar a cenoura, onde a laranja. Então, todos esses produtos regionais aqui, produzidos aqui, para a gente levar o melhor. E aí, quando foi para a inauguração, meu sogro, minha sogra, fomos fazer os testes, né? E a gente já estava sem nada, cara. Zerado. Não tinha cartão, já tinha rapado da família, minha mãe, meu pai, a Deise. Já tinha pegado tudo que tinha. Foi um investimento muito alto que nós fizemos, porque eu deslumbrava mais à frente. Ele não queria montar uma lojinha. Ele, na cabeça dele, eram 4 lojas. Então, a gente já montou a fábrica, início de tudo, né? Com equipamento para ter 4. E aí, o nosso pensamento era, Deise, nós temos que trazer para cá algo que o povo goste, com qualidade.
porque eu gosto do bolo. Olha, antes de abrir a Bolo Cerrado, a gente vai e volta toda hora. Eu comi muito bolo. Né? Eu saí comprando Tinha bolo. que provar os bolos, Eu né, no provei mercado muito local bolo. para se fazer algo diferente, Provei. digamos assim, né? Muito bolos muito bons, muita coisa boa, obviamente, boleiras espetaculares, mas não tinha nada, algo com um leque igual da Bolo Cerrado. A gente queria grande quantidade. Grande quantidade, sabe? atender A gente queria o público, escala. Eu queria trabalhar em série. Eu não queria atender 5 clientes num dia. Eu queria, já que o trabalho é o mesmo, vamos repetir e atender o máximo que a gente puder. E aí, Edson, quando chegou próximo da inauguração, o Gustavo fez questão de vir, ele e a Cida, dar o treinamento para a equipe. Aí Eles nós fazem isso na semana de inauguração. Por É. exemplo, era uma quinta-feira que a gente inaugurou. Eles chegaram na segunda. Na segunda. Chegou uma semana certinho. Quando ele chegou, nós estávamos mais lisos do que sabonete molhado, meu amigo. Tinham gasto todo o recurso com o investimento. Né? Mas a fábrica e a loja estavam prontas. Montada. Ele chegou, ele se assustou. Ele falou, geralmente eu chego, ainda estão colocando piso e não sei o quê. E aqui tá tudo estava pronto. impecável, inclusive ele falou assim, limpa. Mas o que estava faltando para inaugurar? Aí eu sentei. Na tua cabeça não era o momento ainda? Não, na minha cabeça ele já veio e eu estava angustiado porque eu não tinha de onde tirar recurso para nada. Fomos para o banco no momento não ajudou em nada, só aquela balela de sempre no início. Porque recém tinha aberto um CNPJ, mas a empresa então o banco não tinha né, garantia. Né? Então, e a equipe toda lá e eu pensando assim, como é que eu vou pagar esse pessoal? Na verdade, quando o franqueador ligou que estava vindo, ele olhou para mim e falou assim, vamos postergar mais um pouco? Eu falei, Helder, tá pronto as coisas. Eu falei assim, senta aqui, meu amor. Mês que vem a gente não tem o que comer. Olha só. Foi complicado. Ou a gente inaugura e faz o investimento funcionar, ou a gente não tem outra opção. A opção dar errado não está assim, a gente sente orgulho da história porque nós não somos daqui, mas fomos acolhidos por Amapá, né? pelo Amapá, pelos amapaenses. Mas o começo foi um pouco pesado para essa inauguração. Aí ele chegou, ele viu que eu estava angustiado. Eu falei, Gustavo, eu tenho um dinheiro para receber, mas eu não vou receber. A pessoa assim não vai conseguir me pagar. Estou numa situação, eu não tenho R$1. E falta comprar coisa para produzir os bolos. Até o carro que a gente já tinha vendido. Até o carro já tinha ido na mão de terceiro já. Nosso carro era novinho. Eu falei, Deise, tem que desfazer. Já estava com o do meu pai. Meu pai estava quase falando que ia vender também para meu sogro já estava todo mundo. Eu já estava num peso muito grande, mas numa fé, né, numa energia. Meu pensamento, eu nunca e nem serei uma pessoa negativa. Eu sempre penso que vai dar certo. Tem uma frase que é bem simples. Se o problema tem solução, ele não é um problema, porque ele tem solução. É só arrumar um jeito de resolver. Cheguei a me abrir para o Gustavo. E naquele momento eu vi uma luz nele assim, ele virou para mim assim, arruma um carro e vamos no mercado. Falei, tá bom. Fomos no mercado e comprou, um amigo da Deise arrumou o carro. A gente prestou recém-amigo, né? O fornecedor de gás nosso emprestou o carro pra gente ir no mercado. Pra gente ir no mercado, ele comprou tudo e tal. Aí aquilo veio me acendendo a gente, a equipe e tal. E eu emocionado com aquilo, começamos a fazer os bolos, o teste, né? Os testes que tem que fazer primeiro. Ainda estava na fase dos testes? Já foi em seguida. Era para a fase dos testes, imagina para inaugurar a loja. Aí nas fases do teste começou, aí os bolos não estavam bacana, a gente doava, né? Não estava bacana assim, estava comível, com a qualidade, mas não estava do jeito que eles queriam. Existe um padrão. Né? Parece simples, mas não é. Um padrão. Até porque é uma franquia, tem uma marca ali, né? E nós exigíamos muito disso, que a gente queria apresentar algo bom. A gente queria ser referência. A gente não queria abrir só uma loja. Eu acho que desde todos os nossos anos de CLT, a gente sempre vestiu muito a camisa. A gente sempre foi além do que cumprir a nossa tarefa. A gente já pensava num todo. Por isso que chegou aquele momento da construção que a gente cansou um pouco, porque a gente se doava tanto que chega um momento que pesa. Eu digo assim, a gente tem uma família, tem um outro lado, né?
E não foi diferente para empreender. Para empreender, a gente deu seguimento no sangue nos olhos, no fazer. E aí teve só que a gente está falando ali, entre o treinamento e dar certos bolos, é questão de 2 dias. 2, 3 dias. Não é assim, você não fica um mês fazendo bolo. Só pra você ter uma ideia, a gente tava tão pilhado assim, e a gente é muito de questão de energia, né? Mas energia porque nós somos movidos por isso, né? Sim, a gente tem que ter fé nas coisas, a gente tem que ter tudo que for para acontecer, se você vibrar naquilo ali, tá falando, vai dar certo. Cara, teve um dia, os bolos estavam a coisa mais linda, crescendo, mais de 100 bolos no forno, assim. Gente do céu. Aí teve um momento específico que o Gustavo também é muito dessa questão, que chegou um pessoal assim e tal. E o pessoal que chegou querendo entender o que era antes da inauguração não estava com energia muito boa. Você acredita que os bolos fez assim? Tudo errado. Murchou. 100 bolos jogados fora. O Gustavo, me arrepiei assim, falei, meu Deus. E minha sogra e tal, falei, gente... Não aproveita essa condição. Não, esse aí foi pro lixo. Nem doa. Nem doa. Nem doa. Porque eu se digo não que tá até bom, para doação, tá se bom. você receber uma doação da Bolos do Cerrado, tá no padrão. A gente não doa o que não tiver no padrão. E aí isso eu já tava assim, meu Deus do céu, vamos lá, gente, oh Deus, eu rezava e chorava. Rapaz, o que a gente mais fez foi gastar lágrimas, viu? Mas Deus é bom a todo momento, né? E aí, a inauguração era numa quinta-feira. 2 dias antes, nós começamos uma loucura de os bolos que davam bom, botava no saquinho com um escrito degustação e começamos a espalhar na cidade. Eu recebi esse bolo. Recebeu? Recebi um que era tipo um creme branco, não sei. Mousse de leite. Né? É tipo um vulcãozinho saindo assim. E é assim, primoroso. Isso. Nós começamos a fazer isso na cidade e começou um movimento nas redes sociais. O pessoal, eu quero receber. Eu não recebi ainda, meu bolo. Eu não quero receber. Foram distribuídos 400 bolos teste na cidade. Uma jogada boa de marketing aí. Nós tivemos, veio uma luz assim, falou, cara, tá fazendo stand de bolo, vamos atrás. Botou no carro do meu sogro. Aí a nossa primeira funcionária, que virou amiga, nossa família também, a Tina, entrou no carro com a gente, ela já conhecia a cidade, eu não conhecia nada. Ela falou assim, Éder, vamos no salão. Vamos sei na onde. Eu fui na corporação, no bombeiro, repartição no salão, pública. repartição pública, nas horas e saí distribuindo o bolo. E pra lá e pra cá, e a Cecília pequenininha, a Deise ia e tal. Falei, meu Deus, vai dar certo. E eu chegava para a equipe, o meu sogro, falava assim, não, tá, o pessoal tá gostando. E o pessoal estranhando, né? Sim, mas quanto que é? Eu falei, não, esse é degustação, mas quinta-feira, inauguração. Assim, olha que bacana. Esperamos por você. Foi toda por assim. você. Muita gente estranhou e muita gente já mandando no Instagram desde sempre. Aí acabou que queria. Os produtos de fazer o bolo. Aí o Gustavo, de novo, foi lá. Aí ele pagou mídia, pagou som. Ele tirou do próprio bolso. Do próprio Ele falou assim, Helder, o seguinte, quando você tiver, você me paga. Mas eu vou investir porque tem que fazer o borbolinho. Então o Gustavo foi aí uma peça significativa, né? Foi. Importante demais no meu negócio. Sogro, minha sogra foram importantes. Nesse contexto todo aí, Helder e Deise, desistir jamais, né? Porque não tinha mais. Não tinha como. Você se emociona, não tinha essa opção. Desistir não era opção. Na inauguração, um dia antes, o Gustavo falou assim, Helder, geralmente as franquias fabricam 300 bolos para inauguração, né? 250, 300 bolos, que é um número muito grande, né? De bolo para você vender num dia. Quantos bolos você quer que faça? Eu falei, Gustavo, eu quero que faça 1000 bolos. Ele, não, Helder, não, você está empolgado. Eu falei, não, eu estou sentindo. O que aconteceu de errado já aconteceu. Já arrepiei. Né? E aí meu sogro é alto e porrudo assim. Virou e falou assim, se ele está falando, vamos fazer. Aí ele chegou, me chamou no canto. Cara, eles estão muito cansados. Eles não vão dar conta. Você pode ser que venda bastante bolo, mas vai sobrar muito bolo. Eu falei, Gustavo, se eles conseguirem fazer, faça. Faça o que conseguir. Meu sogro, minha sogra, meu amigo, não pararam 1 minuto. E são senhores já, né? A gente não está falando assim, de grandes, de né? Porque eles têm muito, né? Muito, 1 minuto. Deu 4 horas da manhã, bolo. Não tinha lugar para colocar bolo mais. Aí montamos as mesas lá, faixa de inauguração, dia 27/2 de 2019. Tá lá.
Gente. Abri uma loja 8 horas, o primeiro cliente foi um amigo do Gustavo, daqui de Macapá, até falar o nome dele, é o Máximos, Isso, foi o nosso primeiro que cliente. é o Máximo, do Colégio Máximo. Sim. Ele foi o primeiro cliente antes da loja abrir. Ele foi lá e comprou uns bolos, que ele é amigo do Gustavo. Eu acho que Aí eu ele falei chegou assim e viu tudo meio parado. Ele falou, vou levar logo uns 8 Ele bolos, levou assim, 8 pra bolos, dar um ânimo na galera, eu né? Já falei ficaram pro só Gustavo, 992, então. Eu falei com o Gustavo assim, Porque chegou falei, bem eu cedo. falei, ele não conta que ele é teu amigo. Aí abriu a loja, 8 horas, ninguém. Eu sou o Máximos, né? 9 horas, ninguém. E o pessoal lá dentro ansioso, Meu confeitaria, Deus aquele do monte de céu. bolo. Eu não sabia quantos bolos foram feitos. Eu pedi para fazer o máximo que eles conseguissem fazer. E eu olhava assim, muito bolo, muito bolo. Ele tinha feito 50 bolos para degustação do dia inteiro, que ia trocando, né? Que tinha uma mesa de degustação. Deu 9 horas, nada. Aí deu 9h30 para 10 horas, começou a chegar a gente. E eu e a Daisy, tem até se pegar umas imagens assim, nós estávamos no modo zumbi já. De tão Trabalhando exausto, 20 cansado, virado, né? Virado. E não E o só pessoal lá trabalhando, dentro, como a importância que aquilo tinha para sim, nossa a vida de família. vocês, Sim, Sim. porque para fazer isso a Daisy engajou, ela foi lá, ela fez Empretec para poder entender. Foi... Eu ia falar isso, né? Desculpa te cortar um pouquinho. Houve uma preparação, né? Desde, Houve, pra poder... não é, as coisas não são sorte, né? A gente trabalha para aquilo. Então, apesar de a gente não vir de uma outra área, a gente falou, não, agora a gente vai empreender, então a gente vai fazer as coisas da maneira certa. A gente vai estudar as coisas que a gente não sabe tão bem, a gente vai atrás de empresas que consigam dar um suporte. Foi assim para mídia, foi assim para contabilidade. Porque a gente não vai preparado de tudo e nem consegue se preparar nesse início, né? A gente vai no caminhar do processo, entendendo mais para você saber se as outras empresas estão fazendo correto. Então, o que eu tinha pro Éder, eu só queria isso. Eu queria ser referência e gostaria de fazer as coisas certas. Então, você falou no início, né? Ah, eles pagam imposto? Sim. Cada água que sai da minha loja é pago o funcionário que te entregou ela, a notinha que tiraram. Então, o Sebrae, o Empretec, foi muito importante no processo. Importante. Né? A Daisy fez o Empretec, né? E o resultado do Empretec até deu uma liderança para mim que eu nem sabia que eu tinha. Assim, às vezes a gente tem medo, a gente não sabe como vai ser, né? Mas vai, quando começou a estudar e deu lá um dos processos, era essa questão de liderança e deu esse resultado. Sim, eu falei, para quem está acompanhando, o que é o Empretec? É um curso, é uma capacitação? É uma capacitação do Sebrae, onde você fica imerso ao empreendedorismo por uma semana, são 7 dias. Então, inclusive, você tem que montar uma empresa fictícia. E cuidar dela, né? E cuidar dela, apresentar números. É uma dica muito importante para quem quer empreender de fato, né? Tem um negócio ali, já existe um negócio e quer alavancar esse negócio. O Sebrae, o Empretec, é uma ferramenta muito importante para isso, porque você vai ter noção. Porque a gente tinha noção de ser gestor de obras, né? E aí, para gerir seu próprio negócio, o Empretec, o Sebrae, ajudou bastante nesse processo aí. Desde, assim, uma pequena anotar o custo e o que entra, um caixa simples, ele te ensina, ele te dá essa base, essa importância, né, do que você tem que fazer, de não misturar conta privada com conta CNPJ, enfim, ele dá todo esse amparo, te abre a mente, assim. Porque os especialistas dizem o seguinte, né, quem começa um negócio hoje, um empreendimento hoje, tem que ter uma paciência aí de pelo menos 2 a 3 anos, com cuidado muito especial com o caixa, né? O caixa do seu negócio. Sim, sim. Ou seja, gastar realmente o recurso só para investir no próprio negócio. Porque se você pegar o recurso do negócio e gastar com outra coisa, não dá certo. É mais ou menos isso, não? O dinheiro da empresa não é meu, né? A gente falou ali que não tinha dinheiro para comer no próximo mês, não tinha comida no próximo mês, mas o dinheiro da empresa não é meu, ele não me pertence, ele pertence à empresa. Ela precisa girar, as contas, né? Ela tem funcionário, ela tem custo, ela tem imposto, ela tem matéria-prima que tem que ser comprada. Sim. Então tem que ficar bem específico, né? Nesse começo aí. E não é também o que eu preciso para me manter, né? Ah, eu vou idealizar um Prolabore. Não é simplesmente assim,
eu preciso de 20 mil para minha família sobreviver. Então, meu Prolabore é 20 mil. Não tem isso, né? Não tem isso em caixa. E o Sebrae, né, dando continuidade à história do Sebrae, aí quando deu 10... Voltar na inauguração. Sim, aí sim. quando deu 10 horas, começou a chegar gente. Gente, Era muita gente. ah, eu degustei em tal lugar, eu recebi em tal lugar, aí começou o efeito. Quando eu olhei lá pra fora, tinha fila. Lá dentro não cabia gente mais. E o coração nessa hora? Meu amigo, coração, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ia lá dentro, voltava e o pessoal, não, eu quero 2. Não, esse aqui com castanha, eu quero uma gente caixeira. saindo de sacola, assim, Só pra você ter ideia, nós mudamos Foi o nome loucura. do rótulo, porque na base da franquia era bolo de mandioca. Eu falei, não, aqui é macaxeira. Sim. Aí eles Regional. mudaram para regionalizar. Castanha, né? Era castanha do Brasil. Eu falei, não, que é castanha do Pará, por mais que seja no Amapá. Sim, sim. E aquilo foi tomando conta e gente, aí veio o pessoal do Sebrae prestigiar também, fazer entrevistas, gente. No final deu 4 horas mais ou menos, não tinha mais nada. O Gustavo falou assim, não, acabou até a degustação, nós vendemos a degustação. A gente vendeu Que parte da maravilha. degustação. Nossa, aquilo foi... Aí o Helder falou assim, foi feito pouco bolo, eu falei pra fazer Aí 1000. eu falei pra fazer bolo. Você tá Quantos 4 bolos horas. foram vendidos na Sentindo inauguração? isso mesmo, né? Cara, na hora que a menina terminou lá e conta, e o Gustavo falou assim, Helder, 597 bolos. Eu falei, cara, 597, o meu sogro lá de trás falou, se tivesse feito os 1000, vendia. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou, cara, nunca aconteceu isso. Em loja nenhuma nossa. A gente... 53 lojas que eu Ele inaugurei. fazia 100, 200 bolos ali. 200, 300 bolos. Falei, cara, 597 bolos vendidos. Ele falou, A gente bateu alguns recordes já de início, assim, dele chegar, tá tudo pronto, tá tudo no padrão, de seguir os roteiros que é passado pela franquia certinha, com muita empolgação. Nossa, cara. De números de venda, né, de não ter que mudar a data. Eu sempre falava para ele, não quero mudar a data. Sim, se adiar, você tá fazendo, Adiar. Se você está fazendo Que uma perde divulgação, credibilidade, digamos isso, Sim. é comprometimento, né? A gente tem que ter, e a gente vai, ninguém vai ver se em vez de 5 planos de prata, a gente comprou 2. Ninguém vai saber disso, mas vai saber da qualidade do bolo, se tá tudo certo lá no final. Então a gente vai inaugurar nesse dia, né? Mas foi. E aí a gente foi dormir com aquele negocinho. A gente vai ser referência, a gente já tá conseguindo ser referência. E ele empolgando, né? O Gustavo empolgando a gente. No outro dia ele já ia embora, porque o franqueador vem, ele faz esse treinamento e ele tem que cuidar, né? Da vida dele, das outras franquias, tem que girar. Então no outro dia ele já ia embora. Ele ficou mais um dia. E ele foi embora com tudo pago. A venda do dia da inauguração. E no dia seguinte, que aí todo mundo pensou assim, vendeu 597, na sexta-feira não vai vender esse tanto, meu amigo. Deu 3 horas da tarde, não tinha mais bolo, foi mais 400 bolos. Na semana seguinte, em a nossa preocupação... Aí ele falou bem assim, olha, não vendeu os 1000 num dia, mas em 2 vendeu. A nossa preocupação, assim, na semana seguinte, inaugurou na quinta, né, já estava fechando uma semana. Já foi ver mais gente, contratar mais pessoas. Porque... Hoje vocês têm uma equipe lá de... Sim, a gente já chegou a ter 15 pessoas trabalhando. 15 pessoas, né? A gente tinha 2 lojas. 15 famílias ali, né? 15 famílias. 15 famílias. Literalmente 15 famílias. E que muitas das vezes a gente bota em primeiro lugar antes da nossa. Imagino. Porque eu digo assim, para o empreendedor, primeiro você paga a folha, depois você pensa no teu Prolabore. São colaboradores que estão com vocês há muito tempo já? Alguns sim, né? Os nossos colaboradores ficam com a gente, a gente considera bastante anos, né? Teve colaboradora de 4, 5 anos, né? Tem o nosso confeiteiro faz 6 anos. Ele vai fazer. Qual o nome dele, desse rapaz? Jonathan. E ele é deficiente auditivo. Ele veio através do Senai, né? Que ele fez um curso de confeiteiro lá, aí ele veio fazer um treinamento com a gente e aí nós foi ficando, né? Aí nós tivemos que se adaptar para aprender um pouco de Libras, né? A se comunicar. Oi, outras coisas. Bom dia e tal. A gente criou uma língua paralela também entre nós lá. Que não é certo, né? Que a gente sabe que não é certo. O certo é a gente fazer
né? Mas ele tá lá há 6 anos, né, amor? E aí, o que a gente fez? 6 anos, e só um adendo aí, quando a gente precisou contratar mais atendentes que precisavam lidar diretamente com ele, eu tive esse cuidado de saber se pelo menos já tinha feito alguma matéria, algum cursinho rápido de Libras, e ajudou muito nesse processo, porque ele se sente mais livre para se comunicar melhor com As duas os atendentes colegas. falam em Libras. Fluente, bem fluente. As duas atendentes hoje. nossas falam. É fundamental hoje, quem trabalha com empresas hoje, né, ter Sim. essa consciência de que a gente tem que estar preparado também, de atender essas pessoas muito bem, né? Sim, E sim. ele, por vontade própria, quis ir para a mídia também, para Ele né, sempre rede tá nas redes social, ele é sociais muito lá, comunicativo, falando e tal. assim. Maravilha. E eu te garanto que muitos nossos clientes deficientes auditivos vêm por conta dele, por se acharem, ele também é motivação. Né? É motivação para muita gente, para saber que chega lá, que é um trabalho digno e que A questão da acessibilidade junto. é fundamental. Né? Bom, então nós estamos indo aí já para quase 7 anos. 7 anos. De boa. E a pergunta, eu vou pedir para alguém da técnica aqui pegar uma faca, que daqui a pouco eu vou provar esse bolo favor, aqui, pessoal. Por favor. Uma faquinha para a gente provar, se tiver guardanapo. Já vai comer. Eu ia perguntar o seguinte, ele tem um cheiro especial, né? Parece que aguça na boca da gente, assim. Eu já ia perguntar, Deise, quantos tipos de bolos, né, que vocês têm lá, e que você pudesse pontuar para a gente algumas características, sabores que você tem. Sim, são mais de 70 sabores. 70 sabores? Mais de 70 sabores. sabor. A gente faz em 2 tamanhos, né? Pequeno e grande. E aí, nessa variedade de bolo de 70, a gente trabalha geralmente ali uns, pelo menos 25 a 30 por dia, sabores à pronta entrega. Então a gente vai variando, né? Cada dia da semana. Chegou, pode comprar, já leva, né? Já Isso, leva. É autoatendimento, já facilita, Autoatendimento. Isso, chega. Preço padronizado, então tá tudo lá certinho, com preço, com rótulo, tem tabela nutricional, então tu sabe cada coisa que tá nesse bolo. Por isso foi legal a franquia, por isso uma das coisas que nos chamou a atenção em adquirir esse tipo de franquia foi isso, que apesar de tudo ser natural, adquirido, né, pela gente, a administração livre, então você administra a sua empresa, então a gente, né, toca Bolo Cerrado Macapá. O marketing é regional. É regional, é todo nosso. Porém, são receitas e tem essas tabelas já estabelecidas, com peso, com validade, com fabricação, com cada ingrediente que está ali e com a tabela nutricional de cada um. Então, varia ali entre 25 e 30 sabores por dia, variedade de sabores por dia, em 2 tamanhos, né? No decorrer, a gente trabalha com delivery também, você consegue dar uma ligadinha ou entrar em contato, receber o cardápio online, para você saber o que ainda tem disponível, já conseguir fazer essa encomenda ou então pedir delivery. Então, as meninas ficam à prontidão tanto para o autoatendimento presencial como na WhatsApp, Até né? Enfim. O atendimento, né? Como você tocou aí, nós fomos elogiados, recebemos e-mails e tal, até direto para a franqueadora, o Gustavo ligava, porque a gente sempre prezou que o atendimento é o diferencial. O bolo, ele vende por si só. Até nas entrevistas, quando a gente vinha entrevistar a equipe, eu falava para eles assim, ó, o que vocês acham que nós vendemos? Aí, vocês vendem bolo? Eu falei, não, eu não vendo bolo. Nós vendemos momentos. A experiência como um todo. Porque toda pessoa que vem aqui na nossa loja comprar um bolo, ele vem para um momento específico. Ou é para um café da manhã com a família, ou é para comemorar aniversário com os colegas de trabalho. Experiências ali, né? São bons momentos. Pode ser triste ou alegre, mas é um momento. Tem tanta história Tem legal. Tem tanta história, cara. Tem gente que leva para fora, que viaja e leva o bolo. Tem gente que já aconteceu assim, mistura, né, momentos tristes com felizes, gente que levava esse bolo, que por algum motivo na pandemia perdeu algum ente querido e que o bolo era algo marcante. Era algo marcante, que continua comprando, que isso... Porque aqui no Amapá, isso é muito gostoso, é a questão da família, né? O pessoal gosta de se reunir. O amapaense é muito família. Juntar, tomar o café, bater aquele papo, né? Jogar os e aí assuntos, o bolo acompanhante essencial, né? Sim, esse aqui, qual é o sabor dele? Esse é iogurte natural. Inclusive o iogurte que vai nele é fabricação nossa também. Que
coisa, gente. É. Qual é o carro-chefe de vocês? O bolo que mais sai ou os que mais são procurados? Tem dentro uma do- linha aí, inclusive o bolo o de iogurte, macaxeira, milho com requeijão, os com cobertura, né? Castanha do Pará, o vulcão, Dois Amores. Dois Amores. É. A gente tem um leque de leque de queridinhos bolo. aí. Gente. É muito bolo. É muito bolo. É muito bolo. E Agora também vocês entendem quitanda. tudo de bolo, então, digamos. É, eu... Ou ainda tem coisa para se Não. aprender? Ah, aí? sempre tem. E a gente gosta de comer bolo onde a gente vai também, viu? Geralmente as Porque pessoas ficam meio eu imagino assim. que vocês provem bastante Bastante. bolo por aí, Tem né? gente que convida, às vezes você, pô, uns donos da Bolo Cerrado. Não, mas traz pra cá. Que não tem isso, não. Não tem isso Eu, não. por mais que eu sou da engenharia, né? Eu fiz o curso para poder entender o processo, né? Para poder dar suporte para a equipe. Eu fiz um curso de confeiteiro na escola do Jacan. Olha Aqui, só. fez 1 ano e meio, né? Um ano e Um ano meio e de meio curso. para eu poder entender. Ah, Meu amigo, ser empreendedor, você sai do... direto. é isso, né? No meio do caminho aparece uma pandemia. Sim. Você quer a história? Então eu vou te contar a história. No meio do caminho aparece uma Vai falando, pandemia. Ana, que eu vou pegar esse café rapidinho aqui. Fica, Tá? Ah, fica à tranquilo. vontade. Pessoal, tudo prontinho aqui já, bolo cortadinho, café na mesa, porque daqui a pouco, claro, vou provar aqui ao vivo esse bolo. Mas o Deidez, vocês tiveram também mais uma fase bem complicada, que foi a pandemia. Vocês montaram negócios ali, o negócio de vocês, um E aí? pouco antes, Uhum. e logo depois veio a pandemia, que foi uma fase bem difícil também, né? Foi difícil assim para todo mundo, né? Então, aí a gente lembrou do legado. O hospital foi muito importante na pandemia. Tinha 150 leitos que foram, salvou eu muita acompanhei vida. muito ali. Ó. Então a gente ficou feliz por aquilo, porque imagine só uma pandemia e você não ter estrutura de saúde, e realmente foi importante. E o que veio acontecer na Bolos do Cerrado? Todo mundo entrou em pânico, né? Por conta da pandemia, todo mundo com medo e tal. No meio do caminho, meu sogro, na madrugada, começa a sentir umas dores. E essas dores virou uma descoberta de um câncer no rim direito dele. Gente do céu. E eu, no desespero, nós fomos pro hospital. O São Camilo não atendia ninguém porque estava lotado. Fomos pro Por conta da por conta da pandemia, fomos pro HE. Chegou no HE, eu estava igual um doido com spray de álcool ao redor do meu sogro, com medo, porque ele grande e sentindo dores. Tomou um remédio, aí teve um médico que reconheceu a gente da Bolo do Cerrado, falou, não, traz mais para cá, assim. A sala de Covid estava bem na frente, assim, eu vi uma senhora na minha frente, né, indo para outro plano, e aquilo me bateu um desespero. E o meu sogro não podia ir trabalhar, isso foi na véspera do Dia das Mães, né? Véspera do Dia das Mães. Eu grávida. Daisy grávida, da nossa tucuju, da Helena. E aí eu, por ter feito o curso, estava indo dar o suporte na produção de bolo. Sim. Né? Que eu ficava na parte de atendimento à tarde e na madrugada ia pro bolo. Aí começamos a ligar para os clientes que tinham encomenda para dizer que não dava por conta disso, aquilo, devolvendo. Os clientes, quero agradecer aqui, que foram muito sensíveis e entenderam, né? Sim. Conseguimos entregar algumas coisas. A gente ainda conseguiu entregar 20 bolos. Entregamos 20 bolos ainda na véspera das mães, porque a Bolo Cerrado ainda estava funcionando, devido às regras, ela funcionava o delivery, né? Todo mundo... Máscara para nós não foi uma dificuldade, porque todo mundo já usava máscara no dia a dia. Toda a área de manipulação não teve que alterar, porque a gente já era comum aquilo, sempre cuidou, né? Dentro da norma O uso de álcool 70, então, né? Nós Higienização. não teve essa dificuldade. E aí o que foi o peso? Quando o meu sogro fez um raio-x, o médico falou que tinha um balão, mas não dava para identificar. Teve que fazer uma ressonância. Isso. Aí na ressonância, eu fui no hospital com ele, e aí veio o boom. O médico falou assim, olha, teu sogro está com um tumor maior do que o rim, um balão. Meu Deus. Tá fazendo o rim inchar. Tá fazendo o rim inchar. E se ele foi bem sincero, agradecer a sinceridade dele. Ele falou assim, ó, se ele entrar aqui dentro do hospital, ele morre de Covid. Então, se vocês tiverem condições, tira daqui, vai para um outro lugar e tal. E na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora?
e ele não podia ir trabalhar Na época até os voos estavam os limitados. voos limitados e a Né, gente foi- naquele peso eu virei para ele assim, foi, Albert, a gente vende a empresa. Vende tudo e vai cuidar da saúde. Família. Aí ele, não, colega, não faz isso não, vamos procurar alguma coisa. Ele ligou para os parentes, né, os ex-patrões dele de 20 anos, né, tinha um vínculo lá em São Paulo, tentando uma consulta por lá, que algumas cidades ainda não estava lastrado ainda. Isso de legado vem de família, né? Os meus pais têm um E- legado em São Paulo enorme, graças a Deus. E isso pesou. Que conseguiram solucionar Ajuda, apoio o nesse momento hospital. difícil. Isso. E aí a gente aqui já num momento complicado, né? E aí eles conseguiram uma consulta para ele lá em São Paulo. Mas foi bem assim, na sexta-feira à noite ligou para nós, conseguimos na segunda de manhã a Tem que estar consulta. aqui. Isso. Como é que vai? Como que vai? Só tinha um voo. Esse voo, na época tava dando os dois, né? Meu sogro e minha sogra tinham que ir junto, R$10.000, cara. E ele não tinha o dinheiro. Eu falei, meu Deus. Lá, aí veio de novo, falei, meu Deus do céu, que é isso, gente? Liga para um, liga para outro. O limite do cartão não dava, faz isso, faz aquilo. E a Deise falou assim, amor, lembra aquele programa de milhas que tu fez há um tempo atrás? As duas passagens dava 222 mil milhas. Né? Como a gente comprou tudo no cartão, era tudo no cartão da empresa, tudo. Acumulou bastante milhas. Cara, eu fui olhar, tinha 225 mil milhas. Exatamente para a precisava. viagem. Aquele meu alívio no coração. Falei, Segunda-feira ele estava lá. Falei, Albert, Foi isso consegui. mesmo. Ele foram embora. Foram para lá, foram acolhidos, ficou lá. E aí nós, tecnicamente, perdemos os boleiros e os doceiros. Meu As sogro, duas peças as duas principais, peças principais. o motivo de tudo. Gente, A Tava pra Deise lá. com a Helena recém-nascida, ajudando como ela podia na gestão, não podia sair de casa muito por conta da pandemia e da neném e da Cecília mais velha, todo mundo ali se ajudando. E aí eu entrei numa rotina. Eu ia às 5 da manhã produzir os bolos com a equipe, aí daí eu ia para o atendimento, aí eu chegava em casa todo dia 8 da noite. Ia 5 da manhã, 8 da noite, 5 da manhã, 8 da noite. E aí eu comecei a ter crise de ansiedade. O Gabriel, que é pediatra das meninas, mas virou o meu médico, meu amigo, é dono do apartamento que a gente mora há 8 anos, né? Virou amigo. E aí eu liguei para ele e falei, Gabriel, eu não estou conseguindo. Ele falou, cara, você vai ter que desacelerar, ter que parar. Eu fechava o olho, mas eu não dormia. Eu ficava acelerado, preocupado com esse monte de coisa e olhava para as meninas, olhava para a Deise e ficava Ele esqueceu pensando. de contar um detalhe. A gente tinha inaugurado a segunda loja. Em Tinha Santana. Em Santana. E aí Quando tudo isso aconteceu, eu a virei gente estava pra com Deise e duas falei lojas. assim, amor, ela cuida do financeiro e tal. Aí veio a ordem do lockdown, né, de fechar. Então nós não precisaríamos, mas em respeito à equipe, a tudo que estava acontecendo e o que eu estava precisando também, eu virei para ela e falei assim, quantos dias que a gente consegue, muito importante, gente, que está empreendendo, A a gestão e o caixa. Eu perguntei para ela quantos dias a gente consegue manter a equipe em casa remunerada e a loja fechada. Ela falou, a gente consegue manter 1 mês. Eu falei, vamos fechar esses 15 dias do lockdown, porque eu não estou aguentando. aí você deu uma parada geral, né? Aí nós fizemos um Mas a pronunciamento. gente só conseguiu 10, né? Nós ficamos 10 dias, porque a equipe queria voltar a trabalhar. E aí fechamos por esses 10 dias, para eu poder me recuperar, ela poder se organizar, a equipe. E foi um momento muito importante, muito delicado por conta da saúde do meu sogro. Aí chegou lá em São Paulo, ele começou a fazer os exames, aí conseguiu uma vaga no hospital de referência de câncer, né, da América Latina. Ele conseguiu se tratar? Conseguiu se Conseguiu tratar. retirar um rim todo, não só o câncer. Aí fez a cirurgia e tirou, ele tem só um rim e tal. Aí 4 meses depois, né, ele ficou 4 meses lá, eu fiquei 4 meses, eles retornaram. E aí eu falei, retomaram a atividade. assumi que aí eu... Eles ficaram com a gente até outubro do ano... Eles ficaram 4 anos. Quase 5 anos Quase aqui. 5 quase anos 5 com a gente. Hoje eles retornaram para São Paulo também.
enfim, têm a vida deles lá. E a gente conseguiu, né, através de muita dedicação, setorizar as coisas Sim. e que as coisas andem. Mesmo entendi. quando... Eu digo assim que nós somos uma fábrica, né? E quando alguma peça sai do controle, a gente precisa continuar, as engrenagens têm que continuar funcionando. Então, assim como já passou pela gente outros funcionários de suma importância que a gente não se via sem eles, e por algum motivo também, né, a gente faz parte de uma caminhada das pessoas, né? Às vezes a gente é um degrau, a empresa é um degrau. É isso mesmo, faz parte da nossa rotina do dia a dia. E uma coisa que a gente preza muito é que seja um legado para quem trabalha lá, que aquilo influencie na vida da pessoa, que não seja só um trabalho, só um ganha-pão, que já é muita coisa, né? Mas que aquilo mesmo seja para criar asas e voar, sabe? Para seguir sonhos, ter metas de vida, que a gente consiga influenciar além na vida das pessoas. A gente trabalha muito E por isso, muitos dos funcionários, se você preza que ele voe, ele vai voar, né? Então, mas a Bolos precisa continuar e aí a gente adota métodos e sempre está estudando e sempre está em constante atualização. A Deise conseguiu deixar a empresa autogerenciável, então e também a gente precisava viver. Tem um pouco mais de liberdade, além do trabalho, né, do empreendimento, do negócio, né? né? A gente achava isso, aí ele resolveu abrir mais uma empresa, né? A gente daqui a pouco vai só pontuar isso rapidinho. Eu só queria, para a gente já entrar já numa fase assim de encerramento, como é que está Bolos Cerrados hoje? Onde vocês estão? Para quem está acompanhando a gente entender um pouco, quais os locais, né, os endereços, né? Isso. Hoje a gente conta com uma loja, que ela fica na Leopoldo, na esquina com a 13, ali no trem, bem localizada. E delivery, né? A pessoa, como eu falei antes, pode ligar, pode encomendar. Vai vir em Zona Norte, tá quase pronta, tá ali, o bebezinho tá quase saindo do forno. Loja nova, então. Loja nova, logo Zona Norte, estamos chegando. Estamos chegando. Foi muita dedicação, faz muito tempo que a gente quer abrir uma loja na Zona Norte, mas agora vai sair do papel. Agora vai sair do papel. Que empreender é isso, você tem que planejar, dedicar um tempo para isso e ter coragem. Saber que muitas vezes tem que dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente. Assim vai, né? A gente falou da pandemia, a gente também passou por apagão de quase um mês. Isso, então foi muita coisa que... E no início de um negócio, né? Início do negócio. Então hoje estamos com quase 7 anos, né? A Bolos Cerrados, a gente, graças a Deus, muita gente conhece, é bem consolidada aí. Mas muita gente ainda não conhece, que tem então, que conhecer. Por favor, procure nas redes sociais, Bolos Cerrados, né? Conheça o espaço de vocês lá na Leopoldo Machado, que é a passagem da minha casa ali. Sim. Leopoldo Machado com a 13, com a 13, bem no ali é Beirol? É divisa. É a divisa, de um lado é trem, do outro lado é Beirol. É verdade. É no nem assim, trem, além nem disso Beirol. tudo aqui, pessoal, o Hélio também é incansável, inquieto, ele também tem uma empresa de construção civil. Eu queria que tu pontuasse rapidinho, Hélio, sim. Pra gente poder dizer que tu também trabalha na construção civil, continua trabalhando com isso, né? Para resumir, né, quando chegou a Bolos Cerrados, a Deise conseguiu deixar ela autogerenciável, então aí eu já não estava vendo mais a necessidade do Helder estar ali dentro, né? E eu sempre gostei de tecnologia, de construção. Aí resolvi abrir a Modularte Soluções Inteligentes, que é uma construção civil, porém voltada para steel frame, aço, algo mais tecnológico. Não trabalhamos com tijolo, nesse sentido, alvenaria convencional. Então, é um método construtivo que já existe há mais de 100 anos, 200 anos. Olha só. No mercado nosso tem 2 a 3 anos que a gente está trabalhando isso, já tem algumas coisas feitas. Qual é o diferencial nesse sistema? A gente consegue entregar casas convencionais, um exemplo, uma casa de 200 metros quadrados em 90 dias, né? Coisa que no convencional você não consegue. E de alta qualidade, né? E de alta qualidade, com conforto térmico, acústico muito superior ao tijolo, né, a alvenaria convencional. Então, como o Amapá é um lugar que as pessoas têm uma mente aguçada em querer coisas novas nesse sentido,
É tanto que algumas construções aí, como o hospital, escolas, já usam esse método. Então a gente resolveu implantar aqui. Então a Modularte, ela está crescendo, assim como a Bolos do Cerrado, né, com a sua organização e transformando novamente. Porque o intuito de quando a gente pensou na Modularte foi na velocidade das pessoas terem o seu lar. Até mesmo, né, Minha Casa Minha Vida. Imagine só, vai construir uma casa, a pessoa ficar esperando ali 1 ano, 2 anos, né? Algo que você consegue entregar em meses. Então, é algo novo, mas não tão novo assim. E muito porém, bem pensado. E muito bem É um pensado. avanço, né, na área da construção civil, da arquitetura, Sim. da engenharia, né? A gente tem visto obras aí que demoravam 5, 6 anos, hoje em 2 grandes obras, né, em 2, 3 sim, anos sim. serem concluídas, né? O Amapá, ele se destaca em relação a esse tipo de construção aí na parte de saúde, escola, né? Tem muito rápido, você vê que são obras que são entregues rápidas. Bacana. A gente está quase encerrando aqui, eu queria que vocês dois, Helder e Deise, pudessem passar uma mensagem final, né, para essa pessoa que tem vontade de montar o próprio negócio, Sim. de empreender. Um dos focos aqui do nosso podcast, do Pode Isso, Edson Castro, é de passar essa mensagem mesmo que as pessoas possam ter essa garra, essa vontade de começar o negócio, de não desistir. Não é fácil, você falou aí do rapaz que criou a ideia do bolo cerrado 13 vezes, né? vezes. Ele tentou para poder chegar onde ele almejava, digamos assim. Para vocês, a gente viu a história que não foi fácil, para ninguém é fácil, a gente sabe disso. Mas eu queria que vocês pudessem passar uma última mensagem assim para quem está acompanhando a gente, de como você deve agir diante dos desafios que você vai enfrentar ao empreender. Eu acredito que o seguinte, mesmo tendo essa veia empreendedora, nunca pense em abrir um negócio porque o vizinho abriu e se deu bem e está ganhando rios de dinheiro, porque é isso que a gente acha quando vê a grama do vizinho verde. É verdade. Então, eu acredito que se você quer abrir um negócio, tenha propósito, tenha diferencial, porque quando as dificuldades vierem, você vai estar ali pronto para enfrentá-las, sabe? Se capacite. Se capacite, estude, corra atrás, veja se realmente a grama não é sintética, sabe? Porque empreender não é fácil mesmo. Todo dia é um problema diferente. Mas se você estiver capacitado para aquilo, se você pedir a Deus, me capacita, né? E correr atrás, né? Porque não é sorte, é muito empenho. Então, é muita dedicação. Então, tem essa vontade? Vá mesmo, vá com todas as suas forças, mas vá ciente de que você precisa constantemente se capacitar para que aquilo flua. Perfeito. Procure, Helder, para vai lá. encerrar, né? Não deixe de procurar, tem muitos órgãos, né, que ajudam, né, como a gente citou aqui no começo. O Sebrae é uma ferramenta muito importante para quem quer empreender corretamente, né? A gente ressalta o Sebrae porque ajudou bastante a gente, né? Somos empreendedores, mas somos empreendedores com a base. Então, o que a Deise falou, você tem que buscar, você tem que fazer, tem que se capacitar justamente para, nas dificuldades que aparecer, você conseguir resolver. Se é um problema e ele tem solução, não é um problema. E tem 2 coisas que não pode faltar todo dia. Uma delas é fé e a outra é café com bolo do Cerrado. Bolo do Cerrado, por favor. Tenha fé, bota o café na mesa, agradeça a Deus por ter acordado, que é um ritual que a gente faz todo santo dia com as nossas filhas, agradecer por ter acordado e vá. Pega o seu projeto, procure pessoas que possam te auxiliar, busque referências, tem muitos players no mercado aí que pode ser referência para aquilo que você está almejando. A gente fez isso, foi pesquisar pessoas, pesquisar empresas para poder saber. Planejamento, né? Um planejamento, vale a pena. É um investimento que você faz, mas que depois vai te trazer bons frutos. A gente fala com orgulho que a Bolo Cerrado hoje é o nosso maior sustento, né, familiar. A Modularte está aí no caminho aí. Mas brilhante, Já a gente deu vê certo. muito Graças a futuro Deus, para né? ela. Coisa boa. Bom, pessoal, agradecer demais, Obrigada. viu, ao Helder pela presença aqui de vocês hoje, da Deise também, um casal assim que é um grande exemplo pra gente. Eu conheci vocês há pouco tempo, mas percebo a garra, né,
a luta de vocês diariamente. A gente se vê pouco porque vocês trabalham muito também. Vocês trabalham demais, a gente sabe disso. E é isso, a gente tem mesmo que usar a experiência que vocês têm também para passar essa mensagem para quem acompanha esse projeto aqui. Muito obrigado e espero que a gente possa recebê-los aqui novamente para contar outras histórias. O Helder tem muita história na área da construção civil, a deles também vem loja nova por aí, né? Tem loja nova. Da Bolo Cerrado, então parabenizá-los e agradecer demais mesmo, por vocês virem aqui com a gente, estarem com a gente aqui hoje, nesse momento tão especial, que é um projeto que a gente está começando também, tá bom? E claro, pessoal, que eu vou provar aqui o Bolo Cerrado, não tem jeito, eu prometi aqui, olha só. Tá bom? E olha só, agradecer também aqui a toda a equipe técnica, né, que nos ajudou a colocar esse episódio no ar. Você, por exemplo, também empresário que quer fazer parte do nosso projeto, colocar sua logo aqui nesse espaço. E esse material, inclusive, também vai estar disponível logo, logo no nosso site, em todas as plataformas digitais, tá bom? Tudo vai estar aqui embaixo para você acompanhar com a gente. E a gente se vê, então, no próximo episódio do Pode Isso, o Edson Castro. Até mais, pessoal. Grande abraço. Vamos provar o bolo. Nossa.